Olá, alunos, então vamos continuar nossas aulas sobre os componentes aí do ecossistema, tá? Na primeira aula sobre isso a gente falou sobre a água, né, a composição da água, o ciclo da água, a importância, sobre a questão da poluição também da água. A gente vai fazer mais ou menos o mesmo roteiro para agora falar da atmosfera, que é um outro componente importante para a vida na Terra, né? As condições que existem na nossa atmosfera são fundamentais para que a vida continue funcionando, né? A gente vai ver um pouquinho disso. Primeiro, a atmosfera, que é essa mistura de gases que formam, né, que envolvem o planeta. A gente está vendo aqui nessa imagem aérea, a Terra aqui, né, do alto, a gente vê a curvatura do planeta, então, mostrando aqui, né, que a Terra não é plana, como ainda tem gente que acredita. A gente está falando aqui, tá vendo aqui também toda essa névoa aqui, que são vapor de água. Claro, o ar em si a gente não enxerga, né? A gente consegue ver o vapor de água com a composição, quando existe uma grande concentração de alguns gases, como o carbono, a gente consegue ver um pouquinho também. Então, a gente está vendo essa camadinha aqui que envolve a Terra, que é a atmosfera, né, numa imagem terrestre. Agora, você já deve ter se perguntado por que a atmosfera não vai embora, né, não sai em direção ao espaço. Né, vocês veem nos filmes de ficção, né, científica, que uma nave, né, no espaço, de repente, se ela tem algum buraco na fuselagem dela, o ar que está dentro da nave escapa para fora e, né, começa todo um processo de despressurização. E por que o ar que está em volta da Terra não vaza também em direção ao espaço? Né? Aí a gente está falando da força da gravidade atraindo essa, né? Porque o ar também é matéria, então ele sofre a ação da gravidade, né? Toda essa composição de gases sendo atraído em volta da Terra, né? É a gravidade que segura a nossa atmosfera. Que não quer dizer que um pouquinho da nossa atmosfera a gente perca para o espaço. Isso a gente acontece sim, né? Mas em comparação, por exemplo, Marte, que é um planeta muito menor e a força gravitacional também é menor, já teve uma atmosfera muito mais densa, provavelmente até com vapor de água, com chuva e todas aquelas coisas, inclusive com formação de rios, por conta da grande quantidade de água, mas a radiação solar e a fraca né, gravidade que tem no planeta fez com que fosse perdendo aos poucos a sua atmosfera. Né? Então, hoje ele tem uma atmosfera que é 1%, né, da atmosfera da Terra. Então, é uma atmosfera muito rarefeita. Então, nossa gravidade foi o suficiente para fazer com que passasse esses bilhões de anos sem que a gente perdesse uma grande quantidade da nossa atmosfera e que isso ia impossibilitar a vida no nosso planeta. Né? E do que a atmosfera é feita? Então, aqui a gente tem um gráfico aqui mostrando que 78%, ou seja, grande parte da nossa atmosfera é nitrogênio, esse gás aqui que a gente vai ver onde ele entra na história da vida. E, em segundo lugar, está o oxigênio, com 21%. E o restante são outros gases, né? Inclusive, a gente está falando aí dos gases nobres, como o hélio, xenônio. A gente está falando do gás carbônico, que é uma quantidade muito pequenininha. Mesmo assim, a gente ainda se preocupa com o gás carbônico na atmosfera, devido a atividades, né, humanas, vamos dizer assim, queima de combustíveis fósseis, as queimadas de floresta, tudo isso libera carbono na atmosfera, e a quantidade, né, que a gente tem naturalmente é uma quantidade pequena de carbono na atmosfera. Uma pequena mudança disso aqui, sei lá, tipo 1% disso aqui aumentando, já tem uma interferência nos ciclos que acontecem na atmosfera, na quantidade de calor que ela retém, enfim. A gente vai ver depois separadamente como ocorrem os ciclos na atmosfera, os ciclos de alguns gases importantes, e também a gente vai ver também o que acontece quando existe esse desequilíbrio causado pela poluição e o que isso pode gerar, mas isso vai ficar para umas outras aulas. Agora a gente está vendo, sim, essa parte mais básica do que a atmosfera é feita. Ainda faltou naquela conta colocar o vapor de água, que é uma porcentagem também bastante importante, e outras coisas menos, né, com muito menor quantidade, como poeira, né. O vapor de água é uma grande concentração, a gente tem aí a água quando evapora, né, vira um estado gasoso. Também ajuda a compor a atmosfera dessa forma. Agora vamos ver individualmente cada um desses três principais gases que a gente viu, aonde eles entram nessa história da vida. O nitrogênio, que é aquela grande parte do nitrogênio, a gente respira ele entra na nossa respiração e a gente não usa ele na hora que a gente está respirando. Ele simplesmente está compondo o ar que a gente respira. Né?
Mas quem que usa nitrogênio? Bom, as plantas usam nitrogênio diretamente quando as bactérias conseguem transformar ele em sais de nitrato, né, com compostos nitrogenados. Aí ela absorve isso e vai fazer o seu corpo precisa do nitrogênio. Aliás, o nosso corpo também precisa, né? Só que a gente não consegue usar o nitrogênio atmosférico. A gente precisa do nitrogênio que as plantas transformaram em proteínas. Então, assim, as proteínas que a gente precisa na nossa alimentação têm nitrogênio na sua composição, né? É como se fosse o ingrediente para fazer proteína, você precisa do nitrogênio. Quem consegue transformar isso nas proteínas são as plantas que a gente vai consumir elas. Então, a gente tem aqui, ó, o feijão é uma grande fonte de proteínas, a soja também, e alimentos de origem animal, como leite, ovos. Então, a gente está falando aí de fontes de proteína que a gente precisa para a nossa sobrevivência e que sem nitrogênio não existem essas proteínas, certo? A gente vai ver mais para frente os ciclos, como é que isso acontece certinho. O oxigênio, todo mundo sabe, né, que sem oxigênio, a vida na Terra, provavelmente a vida na Terra surgiu quando não existia oxigênio. A produção de oxigênio foi um efeito da própria vida evoluindo no nosso planeta, quando surgiram bactérias que conseguiam fazer fotossíntese. Elas começaram a produzir oxigênio, bilhões de anos fazendo isso. A gente tem hoje os 21% que a gente tem, as plantas também ajudando, produzindo oxigênio. E hoje, boa parte da vida depende desse oxigênio, na nossa respiração. Por que a gente usa oxigênio? O oxigênio é usado junto com a glicose, que é o açúcar, que a gente tira dos alimentos, todos eles que a gente come. O oxigênio é essencial para essa reação de produção de energia. Então, sem o oxigênio, não tem essa reação química junto com a glicose do que a gente comeu, e a gente não gera energia e não, né, para continuar vivo, para fazer as atividades que a gente quer. E todos os seres que usam oxigênio precisam também da glicose, daí para fazer esse processo, né? Para queimar a glicose com oxigênio e gerar energia. Então, boa parte da vida. Claro que existem uma quantidade muito pequena de seres que não usam oxigênio, né? Alguns fungos, bactérias que conseguem fazer fermentação, que não precisa de oxigênio para isso. Fazem reações químicas diferentes para gerar energia. Mas, tirando isso, todos os outros acabam dependendo do oxigênio para a produção de energia. E aí, depois que tem a produção de energia, todos esses seres, né, liberam gás carbônico. Aquele 0,03 lá que a gente viu lá no começo, que é o também chamado dióxido de carbono. Aqui tem uma imagem como seria a molécula que forma, né, o carbono, seria o cinza, e ligado a dois oxigênios, aí forma o CO2, por isso, né? Então, assim, quando os seres respiram oxigênio, eles queimam a glicose para gerar energia, toda queima vai liberar gás carbônico. Aí o gás carbônico volta para a atmosfera. É um ciclo que a gente vai ver mais para frente também. Então, o gás carbônico é essencial para que a vida aconteça, porque sem ele não tem fotossíntese. Né? A fotossíntese, as plantas pegam o gás carbônico, pegam água, pegam a luz, transformam isso na glicose, que é o açúcar que alimenta elas, e depois vai alimentar a gente quando a gente come a planta, ou come outros animais que comem alimentos de origem animal que vão ter glicose também. A nossa digestão vai conseguir quebrar as moléculas até a gente aproveitar a glicose que está lá. Né? Então, o gás carbônico é essencial para a fotossíntese acontecer. E ele é liberado depois que usa o oxigênio com a glicose, libera gás carbônico. É um ciclo que se fecha, né, que funciona assim desde que surgiu a fotossíntese na Terra. Né? Isso há bilhões de anos atrás. Né? E o gás carbônico também é liberado na queima de combustíveis, como a gente estava falando, nas fábricas, toda queima libera gás carbônico. Então, a nossa respiração libera um pouco de gás carbônico. Mas imagine o que é que você queimar um combustível à base de petróleo, né, gasolina, diesel, libera muito mais carbono, né, muito mais carbono. Tanto que a gente consegue até enxergar assim, a fumaça mais preta, porque ela está carregada de carbono. E isso a gente vai ver mais para frente, que pode ser problemas para saúde, né? Afinal de contas, problemas respiratórios causados por esse excesso de gás carbônico, que apesar de ele ser importante para a vida, como na fotossíntese, nós, para a gente ficar com gás carbônico no nosso organismo, a gente tem que eliminar ele, senão a gente morre, né? Ele é tóxico para a gente, né? Então, imagine esse excesso de gás carbônico na poluição, quanto isso não vai causar de problemas de saúde. Né? Sem contar outros problemas, como a gente vai a questão de aquecimento da atmosfera, aquecimento, daí a gente está falando de aquecimento global, coisas que a gente vai ver mais para frente. Né? Aqui a gente tem uma imagenzinha de como é que seriam essas camadas, então, e aí a gente vai falar também um pouquinho da importância. Essa camada mais baixa aqui
chamada troposfera, que vai até mais ou menos 11, 15 quilômetros de altura, mas a gente subir 11 quilômetros. Então, se a gente subisse o Everest, por exemplo, o Everest ele chega a quase 8 mil e poucos metros de altura. Se subir lá no Monte Everest, lá no alto, você ainda não chegou na segunda camada da atmosfera, que é a estratosfera. Então, a troposfera é a camada mais baixa, é onde está o oxigênio, o gás carbônico, esses gases que a gente está falando, que a gente precisa na nossa respiração, o vapor de água também. E na camada de cima, tem na estratosfera, é onde está a camada de ozônio. O que é o ozônio? O ozônio é feito de oxigênio. Só que em vez de O2, que é o oxigênio, dois átomos de oxigênio, é O3. Né? Então tem 3 átomos de oxigênio. E aí a gente chama ele de ozônio, quando ele está nessa formação. O que aconteceu ao longo de bilhões de anos com a produção de oxigênio das bactérias, algas, plantas? Esse oxigênio se acumulou e formou nas camadas mais altas, onde são mais frias também, essa concentração desse gás ozônio. E por que a gente está falando dele? Porque o ozônio ele tem uma reação na hora que a radiação ultravioleta, que é a radiação mais perigosa que vem do Sol, cancerígena, que mata células, causa mutações, e, né, que causa queimaduras na pele e tal. Quando essa radiação passa na nossa atmosfera, ela é filtrada por essa concentração de ozônio que tem na estratosfera. Chega uma quantidade de raios ultravioleta aqui embaixo, mas em menor quantidade, que a gente ainda consegue se proteger usando filtro solar, então evitando os momentos de maior radiação solar, né? Aí mais para cima a gente tem a mesosfera, onde tá, né, a gente está falando aqui onde tem os raios cósmicos passando, né, e as ondas de rádio refletem na termosfera. Existe uma grande concentração de eletricidade nessas camadas de cima. A exosfera e aí o espaço sideral, né? A gente está falando, então, todas essas camadas aqui. Eu não vou, a gente não vai ter tanto interesse em ficar gravando o nome dessas camadas e nem o que acontece. A gente precisa entender sobre a camada de ozônio, qual a importância dela, né, mais ou menos onde ela está localizada. Por que a gente fala da camada de ozônio? Porque ela é uma proteção contra a radiação solar, a mais nociva, que são os raios ultravioletas, né? E isso, né? A gente tem que entender isso. E alguns componentes químicos que nós produzimos, principalmente no passado, aí a gente mudou nossos hábitos, né? E que contribuíam para diminuir a quantidade de ozônio nessa camada da atmosfera. E aí começou a ter uma incidência maior de raios ultravioleta. Aí que vem a história do buraco na camada de ozônio, que hoje em dia já se recuperou muito, porque, se eu não me engano, foi nos anos 80, se usava em spray, esse gás que era prejudicial à camada de ozônio, essa concentração de ozônio. Era o gás CFC, que tinha cloro, flúor e carbono. E aí ele meio que foi tirado de circulação, foi substituído por um gás que seria menos prejudicial, é a questão do ozônio, e aí isso deu tempo, né, desse ozônio se recuperar, dele se concentrar novamente, com o trabalho da produção de oxigênio das plantas ao longo dessas décadas, houve uma recuperação dessa concentração. Claro que a gente precisa sempre estar alerta e cuidando do que a gente produz, da forma como a gente produz, para que isso não afete a qualidade de vida da gente mesmo, não é verdade? Então, essas são as camadas da atmosfera. Então, essa é a aula do que a atmosfera é feita, qual a importância dela, né, e as principais características que ela tem. Então, é isso. Essa nossa aula foi sobre isso mesmo. Na próxima aula, a gente vai começar a ver de forma separada os ciclos da atmosfera e todas as outras coisas que a gente ainda tem para ver, sobre a questão da poluição, efeito estufa. É isso aí. Por hoje é só.